Eu quero apresentar vocês aqui logo, em nome de Jesus. Irmão, pega a sua Bíblia aí comigo. Nós vamos abrir no texto que a gente leu domingo passado e domingo atrasado, lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo 3. Brunão, que Deus abençoe seu pai. Esqueci o nome dele, Bruno. Como? Carlos Alberto, né? Adalberto, que Deus abençoe o senhor. Que bom que o senhor estava com a gente aqui na quarta-feira e retorna aqui mais uma vez. Deus abençoe. 1 Pedro, capítulo 1, e os 3 versículos aqui somente, que nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, vamos lá, nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Somente até aqui. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença, Pai, e nós sabemos que aonde a presença do Senhor está, é impossível ficarmos da mesma maneira. A nossa oração nesse sentido, ó Deus, é pedir que o Senhor toque mais uma vez em nós, toque de novo em nosso coração, toque de novo em nossa mente, abrindo, meu Deus, a porta da nossa alma, para colocar, meu Deus, a direção que vem do Senhor. É claro, meu Deus, que o Senhor já até usou por palavras proféticas essa noite, que o Senhor tem algo a ser revelado na sua palavra nesse instante sobre as nossas vidas. Portanto, meu Deus, debaixo dessa palavra, debaixo da sua promessa, debaixo, meu Deus, da confiança que temos que o Senhor sempre fala àqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, é que nós pedimos, fale ao nosso coração. Os nossos ouvidos, ó Deus, estão abertos para ouvir a sua voz. Que toda obstrução maligna, ó Deus, que se porventura se fizer nesse sentido aqui, neste momento em nossas vidas, que o Senhor Espírito Santo possa tirar, a fim de que nada interrompa, que não tenha nenhuma interferência, ó Deus, para ouvirmos a voz que vem do Senhor. A única estrela, a única pessoa que tem que brilhar aqui neste lugar, Jesus, é o Senhor. Nós já podemos sentir a sua presença, ó Deus, através dos hinos aqui louvados, através da palavra aqui, meu Deus, direcionada ao nosso coração. Mas em nome de Jesus, e conforme a sua misericórdia, continue falando conosco, Deus, porque nós somos carentes da sua presença, Pai. Como nós cantamos, assim como a corça, meu Deus, anseia pela água, nós temos sede do Senhor nesse instante. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu estava me arrumando antes de vir para o culto, e eu não sei você, mas na verdade o nosso culto, a nossa vida é um culto, né? E o nosso culto não começa às 18 horas. O nosso culto começa no momento em que nós acordamos, que nós já estamos voltados para adorar a Deus. Ali começa o nosso culto. É por isso que a nossa santidade, a nossa vida diante de Deus, diante das pessoas, não é somente na igreja nesse momento em qual estamos, mas desde o momento que acordamos e passamos o nosso dia, nós estamos prestando um culto a Deus. E quando eu me arrumava ali, mas propriamente para vir à igreja cultuar com os irmãos, o Bernardo chegou no meu pé, me abraçou minha perna e disse assim: papai, eu te amo. Uma gracinha, né, irmãos? Criança 2 anos de idade. Papai, eu te amo, falou para mim. E isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração, enquanto pais, não é verdade, irmãos? Você que é pai e mãe, não precisa nem te fazer essa pergunta. Se seu filho chegar em você e dizer eu te amo, você vai ficar muito alegre. Agora imagine você, irmãos, que muitas vezes, por causa da nossa correria do dia a dia, por causa dos nossos muitos deveres e fazeres que a gente tem dia após dia, e a gente precisa disso, né? A gente precisa acordar cedo, trabalhar, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, pagar as nossas contas, né? Que às vezes a gente entra numa conta grande demais, mas a gente acaba se esquecendo de falar para Deus: Deus, eu te amo. Você já falou essa noite isso para Deus?
Será que você pode levantar uma das suas mãos agora nesse momento e falar: Pai, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é tudo na minha vida, eu não me vejo existindo, eu não me vejo vivendo, eu não me vejo caminhando se não for ao lado do Senhor, ó Deus. Eu te amo, Pai. Eu imagino Deus olhando dos céus agora para mim e para você e se alegrando em nós com esta palavra. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é muito enfática em dizer que Deus se alegra em nós. Ele se alegra em nós quando nós temos postura como essas. É claro que o versículo ali que vai falar sobre isso está dizendo em algumas outras posturas, mas isso é lindo diante da presença de Deus. Mas voltemos aqui então a esse texto que nós lemos, que talvez alguma pessoa já até decorou, né? Porque é a terceira vez que a gente lê. A gente veio falando aqui aos longos desses domingos sobre a intenção pela qual Deus em Cristo Jesus nos gerou de novo, como a gente leu na versão, ou então nos regenerou. Tem um propósito, e a gente já entendeu qual foi o propósito, ou vem entendendo qual é o propósito de Deus na sua regeneração. Deus nos fez nascer de novo, não somente para sermos salvos na vida eterna, nem também para sermos livres do pecado. Ele nos salvou com um propósito. E Pedro, o apóstolo Pedro, é bem enfático em indicar que há um propósito na salvação, há um propósito na regeneração. E aqui a gente viu que ele cita pelo menos 3. Deus em Cristo nos salva para uma viva esperança, para uma herança imarcessível, uma herança que não se corrompe, como nós falamos domingo passado. E hoje eu queria falar do último propósito da salvação, que é para a vida eterna. É por isso que Cristo nos foi oferecido, é por isso que a morte de Cristo foi consumada ali na cruz, para nos dar uma esperança viva, a fim de que nós não nos desanimemos aqui nessa caminhada que passamos, para entendermos e enchermos o nosso coração, que se tivermos infortúnios nessa vida, que se tivermos percas nessa vida, irmãos, e nós perdemos. Outro dia eu conversava com uma pessoa, que ela é acionista em muitas ações na bolsa, e ela estuda muito, na verdade ela vive só disso, né? Ela largou a carreira de engenheiro civil para viver só da bolsa. Mas ele fez um movimento errado lá, sabe, pastor Luiz? E ele estava me dizendo que perdeu 60 mil reais por um investimento errado que ele fez. A ação despencou e ele achou que ia subir, e o negócio desandou lá e perdeu 60 mil reais. Mas eu e você, às vezes por escolhas pessoais, ou até mesmo porque foge do nosso controle, nós perdemos patrimônios nessa vida, perdemos algumas coisas. Aí, aqui nós vemos que aquilo que Deus tem preparado para nós não se resume a este mundo. É claro que o que Deus, irmão Rômulo, preparou para nós, nos acompanha nesse mundo. Isso quer dizer que a vida que eu vivo aqui em Cristo Jesus, ela pode sim ser uma vida de bênção, ela pode ser uma vida próspera e marcada pela provisão de Deus. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus aqui nesse momento, irmão. Significa, irmãos, que todas as minhas necessidades são supridas em Cristo. Provisão fala de ter necessidades supridas em Cristo. Agora eu posso pensar, e se eu ficar pensando demais nessa questão que, enquanto eu passo aqui por essa vida, eu perco muitas coisas, né? Às vezes a gente constrói algum patrimônio e por algum motivo aquilo se desfaz. Eu devo você, deixa eu direcionar essa palavra para você. Você deve encher o seu coração para entender que tudo isso passa, mas aquilo que Deus preparou jamais passará. E por fim, irmãos, Deus nos salvou então para aquilo que eu vou falar essa noite, para a salvação, para o objetivo principal, a salvação a ser manifesta, ou como Pedro vai nos dizer, para a salvação preparada a revelar-se, ou seja, a salvação a ser revelada, a ser manifesta. Salvação, ela é um assunto que envolve todos os tempos da nossa vida, não somente no sentido de tempos medievais, lá do começo ainda das eras, mas na nossa vida, a salvação, ela alcança o passado, nos livra da culpa do pecado, ela alcança o nosso presente, como eu acabei de dizer agora aqui em outras palavras, e esse ponto de hoje, ela alcança o nosso futuro. A Bíblia vai dizer em textos diferentes que nós fomos salvos. Preste atenção nisso aqui, preste atenção para você não perder nada dessa palavra do Espírito Santo para o seu coração. Fomos salvos, nós estamos sendo salvos e seremos salvos. Você já parou para pensar isso, irmão? Você já parou para ler os capítulos de Apocalipse em termos de que
Todo sofrimento, irmãos, que nós passamos, aleluia, isso vai passar. Tudo que nós temos vivido hoje aqui, isso não se compara com a salvação que Deus já preparou para mim e para você. A igreja, eu e você, temos uma salvação em Cristo Jesus. Isso aí, irmãos, é para trazer uma força muito grande no nosso coração, e você não se abater com o sofrimento que você tem passado hoje. Nós somos decepcionados. Paulo vai dizer que em tudo nós somos atribulados, somos perseguidos. Quantas decepções que nós passamos nessa vida com pessoas, ajudamos pessoas e vivemos o sentimento da ingratidão, e isso magoa o nosso coração. Quantas vezes pessoas nos abandonam. Eu dizia agora há pouco de percas financeiras, quantas vezes isso acontece, mas nada desses sofrimentos se compara com a salvação que Deus já preparou em Cristo para mim e para você. Mas essa salvação em específico, ela ainda será revelada. A salvação eterna, eu e você não vivemos 0,0, e aí você pode colocar infinitos zeros, 1% do gozo que eu e você viveremos na eternidade com Cristo. Eu lembro que domingo passado eu fazia justamente essa pergunta. Falei, irmãos, é tão bom nós estarmos em momentos como esse, adorando a Deus, sendo cheios da presença do Senhor, mas isso ainda, irmão, é muito ínfime, é muito pequeno demais para o que nós vamos viver na eternidade com Cristo Jesus. Então, salvação fala de passado, presente e futuro. Uma parte já aconteceu, outra está acontecendo e ainda vai acontecer. E quando nós falamos sobre o futuro, nisso que eu acabei de falar, nessa frase, que não se compara, nós entendemos que a plenitude de Deus, ela não tem como ser revelada ainda neste tempo. Nós podemos viver em comunhão dentro da nossa fragilidade humana. Escute isso aqui em nome de Jesus. Dentro das nossas limitações humanas, que não são poucas. Irmão, quem não pecou hoje, levanta a mão aqui. A gente peca todos os dias, que seja em pensamento, e às vezes pensamentos até remotos. Se a gente tiver um pouco de santidade, um pouco do Espírito Santo, quando esse pensamento vier à mente, a gente vai repreendê-lo em nome de Jesus, e não vai dar sequência no pensamento. Porque escute aqui, irmão, nenhum pecado já nasce sendo consumado. Escute isso que eu vou dizer. Ninguém trai a sua esposa, ninguém adultera no momento ali, opa, não, foi tudo sem ver, nem pensei, não. Isso começa com um pensamento pequenininho, e aí aquilo vai crescendo, aquele desejo no coração da pessoa. Eu estou citando esse exemplo, isso vale para tudo na vida. Começa com algo pequeno e um pensamento remoto, até que a gente consume e pratique aquele desejo que foi sendo gerado nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Então o que eu e você precisamos entender é que mesmo nessas dificuldades que eu e você temos, o Espírito Santo, escuta isso aqui, irmão, isso aqui é para alegrar o seu coração essa noite. O Espírito Santo não está preso em algum lugar. O Espírito Santo não está com as suas mãos presas, a fim de que não possa nos dar desfrute da sua presença. Quando eu e você entendemos isso, irmãos, a gente vai passar a ansiar, a estar na presença de Deus. Para algumas pessoas é muito difícil estar num culto como esse aqui domingo. Nossa, pastor, foi uma dificuldade grande demais. É claro, irmãos, que eu e você passamos por obstáculos para estar aqui essa noite, e todos ao longo dessa semana inclusive, mas nós vencemos todos eles para estar aqui. Só que nós não podemos ter talvez a preguiça, o marasmo espiritual, e nos contentarmos. Então já que o pastor está falando aí que eu ainda não vivo 0,001% da presença de Deus, então já está bom nisso aqui. Não, irmão, o Espírito Santo de Deus tem mais para você na sua caminhada aqui nessa terra, aleluia. Isso me faz entender que eu preciso buscar mais a Deus, que eu preciso falar, como um dos salmos vai dizer, acordar à madrugada e buscar a Deus. Eu preciso ansiar pela presença de Deus, assim como os guardas anseiam pelo alvorecer do dia. Eu preciso ansiar pela presença de Deus. Mas voltemos aqui. Veja, irmãos, Colossenses capítulo 1, e se você puder, abre a sua Bíblia comigo, nesse texto da palavra de Deus, versículos 5 e 6, na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Paulo vai nos dizer assim:
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós. Só até aqui. Quando Paulo está falando isso, Paulo está querendo animar o nosso coração no sentido de que nós precisamos entender, irmãos, isso aqui é muito forte, que tem algo preservado. O que é preservar, irmãos? É guardar as 7 chaves. Se você precisa preservar o seu dinheiro, você vai colocar ele na caixa dos seus correios, lá na sua casa? De jeito nenhum. Se você precisa só preservar, só guardar ele, você vai colocar ele num cofre. E de preferência um cofre bem seguro, para que não possa ser explodido de qualquer maneira e ser violado o lacre dele, as pessoas possam pegar aquele dinheiro. Ou seja, Deus já tem nos céus preservado, ou seja, isso aqui é para minha igreja, ninguém toca, ninguém mexe. Enquanto meu filho Jesus não buscar o povo, a qual ele comprou com o seu sangue, e eu elegi nele mesmo, isso aqui não vai ser tocado. Preservado nos céus. Paulo também vai nos dizer, irmãos, em uma das suas cartas, que nós temos a nossa pátria nos céus, aonde nós aguardamos o nosso Salvador. Escute isso, eu vou repetir. Nós temos, em uma das suas cartas que ele escreve aos Coríntios, nós temos a nossa pátria nos céus. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós não somos... irmãos estão aqui? Nós não somos daqui, não somos desse mundo, não pertencemos aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nessa figura de linguagem que Paulo usa. Nenhum estrangeiro, irmãos, ele é bem recebido no lugar onde ele está. As pessoas que estão daquele país olham de forma diferente. Eu vivi isso na pele, quando Deus me deu a oportunidade de morar fora do país. Você sofre rejeição, você sofre exclusão, você passa por momentos assim. Isso significa que sofrimentos, Paulo está falando isso em outras palavras, gente, por vocês serem peregrinos, a pátria de vocês não está aqui, vocês sofrerão aflições. Paulo está só relembrando aquilo que Jesus já tinha dito: amados filhos, no mundo vocês terão aflições, a vossa pátria é nos céus. Mas o que deve encher o meu coração é a parte final desse versículo que Paulo fala: mas nós aguardamos dos céus o nosso Salvador, qual seja Jesus o Cristo. Salvador é o que nós estamos falando aqui, salvação, aquilo que ainda será revelado. Irmãos, tem salvação da parte de Deus. Isso aqui precisa fortalecer o seu coração, para saber que durante a sua jornada, você tem algo reservado nos céus. E talvez agora nesse momento, como o pastor Luiz antecedeu agora há pouco, falando aqui aos nossos corações, nós estamos todos suscetíveis a muito sofrimento nesse tempo que a nossa era está vivendo. Que o nosso século talvez não, que a nossa década, que os últimos 20, 30 anos está vivendo, uma crise sem precedentes. Então todos estamos aí suscetíveis a isso. Mas em nome do Senhor Jesus, olha para mim aqui, olha para mim, você que não está olhando. O Espírito Santo de Deus está aqui para fortalecer o seu coração essa noite. E isso aqui, irmãos, não é somente uma palavra que eu estou jogando aqui no microfone, não. O Espírito Santo está aqui para fortalecer o seu coração essa noite. Você fala: eu estou fraco, Jesus está te falando aqui através de mim: eu sou a tua força. Ah, meu Deus, mas eu estou chorando muito. Eu estou enxugando as suas lágrimas, porque eu sou o seu Salvador. Quantos de nós aqui, irmãos, que por causa da dificuldade vivenciada em um momento da nossa vida, a gente, poxa vida, eu precisava ter alguém para me ajudar agora. Eu precisava ter alguém para dividir essa carga aqui comigo. Oh, irmãos, e como isso às vezes é doído em nossa jornada aqui neste mundo. Mas, irmãos, é por isso que Jesus, eu tenho falado isso nas quartas-feiras, né? É por isso que Jesus vai falar assim: você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim que eu vou aliviar a sua alma e vou te conceder descanso. E entender que o alívio vem em Deus, o descanso vem em Deus, é entender que Ele é o meu Salvador, que eu só encontro nele a ajuda que ninguém pode me dar.
Porque muitas vezes as pessoas até veem nós sofrendo, e o pior de tudo, não sei se você já passou por isso, é ver que as pessoas estão vendo que a gente está sofrendo e ninguém faz nada. Parece que isso deixa a gente ainda mais mal. Poxa vida, não tem ninguém para ajudar nesse sofrimento. Mas o que deve encher o seu coração é para te fortalecer a cada dia, irmãos, e fazer você levantar as suas mãos ao céu e dizer: eu tenho um Salvador, então eu tenho quem me ajude a cada dia, eu tenho quem me sustente a cada dia. O meu Jesus é quem me guarda, quem me leva para perto dele. Aleluia. Veja só o que Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A parte final somente do versículo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está dizendo aqui nessa parte final desse versículo? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu dizia agora há pouco que a salvação ela é passado, presente e futuro. Mas veja que algo interessante aqui que Paulo nos fala. A salvação, irmãos, ela tem como ser desenvolvida. A salvação tem como crescer. Isso aqui é muito interessante, que a palavra do Senhor vai nos dizer. Aquela salvação que já começou em nossas vidas, no momento em que nós reconhecemos a Cristo, ela passa a progredir a cada dia, até que ela seja terminada e consumada na eternidade com Cristo Jesus. Aleluia por isso. Nas palavras que Paulo nos fala aqui, irmãos, a salvação ela pode ser ampliada. Escute isso aqui que eu vou te dizer. Porque tem algumas pessoas, irmãos, que com esse pressuposto não desenvolvem um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Que pressuposto? Ah, pastor, eu não consigo sentir Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Parece que quanto mais eu oro, mais eu clamo, eu não consigo. Então foi preguiça de orar, foi preguiça de ler a Bíblia. Foi preguiça de ir para a igreja, porque quando eu vou lá na igreja tem gente muito mais ruim que eu. Não. Quando eu entendo essa palavra aqui, eu entendo que aquilo que Cristo começou em nós, que Cristo começou em mim, está sendo acrescido, progredindo a cada dia. Portanto, irmãos, desenvolvam com temor e com tremor a salvação que já está em vocês. Isso me quer dizer, irmãos, é a palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo. É claro que Paulo que escreveu essa carta, mas inspirado pelo Espírito Santo. A boca de Deus fala para mim e para você nesse coração. E eu posso entender isso pela palavra de Deus. Todos os dias eu posso viver algo novo. A nossa grande dificuldade é que muitas vezes a gente cai em uma monotonia. Algo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo domingo, só servindo a Deus no domingo à noite. Sempre as mesmas palavras nas orações, nunca vive em novidade de vida, nunca vive algo mais novo, nunca experimenta uma porção dobrada do Espírito Santo, assim como Eliseu provou de Elias. Não, eu quero uma unção dobrada, eu quero mais. Eu preciso entender que a salvação que está preservada, guardada nos céus, ela está sendo desenvolvida em minha vida através das minhas ações. E olha para mim aqui. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para esse tópico específico. O que é que você tem feito para desenvolver a salvação que já começou em você? Ah, pastor, eu leio 10 versículos da Bíblia por dia e 5 minutos. Irmão, isso é muito raso. Isso é muito raso. O Espírito Santo quer colocar coisas insondáveis no seu coração. Para mim, depois de Cristo, os irmãos já me viram falando isso aqui. Depois de Cristo, Paulo Henrique, a primeira pessoa que eu admiro e que eu tenho muita vontade de conhecer é esse homem aqui que eu estou falando agora, Paulo. Ele conheceu de Deus coisas que a gente não sonha nem pensar. Ele mesmo fala, não vou nem falar, porque vocês não vão suportar ouvir tanta coisa que eu conheci lá no terceiro céus. E por que isso? Porque ele mesmo vai falar isso aqui nessa carta aos Filipenses, capítulo 3, salvo engano, versículo 19. Eu quero e procuro a conhecer Jesus. Isso significa desenvolver a salvação. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de Cristo, eu preciso. A salvação está sendo desenvolvida a cada dia. E isso aqui, irmãos, aponta também para que algo muito maior ainda está por vir. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer assim: eu estou plenamente certo, algumas outras versões vai dizer convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa carta de Filipenses foi uma das últimas a serem escritas pelo apóstolo Paulo. Mas antes de escrever essa carta aos Filipenses, ele escreveu aquela que a gente já leu essa noite, de Colossenses. E aqui, Paulo está até concatenando, ligando aquilo que ele já tinha falado lá em Colossenses 1:5, que a gente leu agora há pouco. A questão da salvação, da esperança que está preservada, a salvação que está preservada, guardada nos céus. Ou seja, irmãos, neste exato momento, eu e você, na nossa caminhada, nós estamos experimentando algo que ainda nós vivenciaremos de forma plena nos céus, a nossa salvação. Mas isso aqui, pelo menos deve nos fazer perceber que a nossa vida, ela não pode ser a mesma todos os dias. O que isso quer dizer de forma prática para mim e para você? Algumas pessoas já provaram da salvação, mas parece que vive uma novela. Termina, começa de novo e parece que são os mesmos capítulos, as mesmas falas todo dia. Parece que tem, e assim como numa novela, assim como num filme, tem uma parte ali que tudo fica ok, mas depois volta tudo de cabeça para baixo de novo e fica nesse ciclo vicioso. Quase que o mesmo padrão e parâmetro, Júnior, de que Israel estava vivendo lá no período de Juízes. Israel se apostatava da fé, se afastava de Deus, aí Deus castigava, vinha as consequências do pecado deles, aí eles se arrependiam, Deus os abençoava, e aí eles apostatavam de novo, viviam um ciclo. Isso aqui, essa palavra que nós estamos falando aqui essa noite, essa experiência crescente da salvação, ela precisa me fazer entender que eu em Cristo Jesus posso viver coisas novas. Sabe aquele hino que a gente canta, eu quero viver algo novo? É falar isso, mas em ações. Eu quero viver algo novo. E eu e você, talvez aqui no Brasil ainda mais, por causa da nossa cultura, a gente tem algo muito reprovável. Eu tenho isso também, tá, irmãos? É todo mundo. A gente sempre, qual que é aquela palavra que fica postergando? Procrastinação. A gente sempre procrastina as coisas para a semana que vem, para a semana que vem, para a semana que vem. Principalmente em relação à dieta, Quantos aqui prometeu que vai começar a dieta amanhã? Não precisa levantar a mão não, fica quietinho. Mas toda semana a gente promete que vai começar a dieta, nunca começa. Toda semana, às vezes a gente sobe aqui na casa do Senhor e a palavra toca o nosso coração, os hinos tocam o nosso coração, a gente fala algumas coisas para Deus, mas chega na segunda-feira, é a mesma coisa. Não, irmãos, Deus trouxe você aqui para te fazer caminhar em novidade na salvação que foi gerada dentro de você. Algo novo da parte de Deus. Eu preciso entender isso aqui, que se todo dia eu continuo triste, que se todo dia eu não consigo perdoar quem me ofendeu lá atrás, que se todo dia eu fico carregando as mágoas do passado, que se todo dia eu fico revivendo aquilo que já passou, no sentido de reprovação, que não cabe na palavra de Deus, eu preciso entender que pode ser, escute isso aqui, isso é muito sério, se eu vivo sempre as mesmas coisas, pode ser que talvez ainda eu não provei a salvação de fato, talvez eu tenha vivido algo de aparência. E o perigo da aparência é que nós incorremos no erro que Jesus nos chama a atenção. Gente, fariseus, não seja como sepulcro caiado não, que está todo ornamentado por fora, mas por dentro já está podre, já não tem valor, porque não tem nada lá dentro, só carniça. Não, irmão, Deus te chamou para fazer brotar dentro de você e não de fora para dentro, é de dentro para fora, vida. Quando nós falamos de vida, irmãos, nós falamos de novidade. Quando você que está aqui, que foi pai, foi mãe, uma novidade foi te presenteada por Deus. Você recebeu uma herança, seu filho, uma novidade. É isso que Deus quer fazer você viver através da salvação que já foi gerada e crescer nela, novidade de vida. Eu gosto muito do texto que Paulo escreve segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pois agora, irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu já alcancei a salvação por intermédio dele, eu devo entender que eu não somente sou nova criatura nele, mas eu
tenho a possibilidade de viver uma novidade de vida dia após dia. Sabe, irmãos, salvação, olha aqui para mim. Salvação nos fala sobre restauração. Foi para isso que Jesus veio, restaurar. E restaurar o quê? Restaurar a aliança que foi perdida com Adão. Porque sabe, eu até anotei aqui, aquilo que se perdeu em Adão foi restituído em Cristo. Oh, aleluia, que maravilha saber disso, irmãos. Aquilo que foi perdido em Adão foi restituído em Cristo. Vida nova Ele tem para você, irmão. Talvez lá dentro da sua casa, lá no miolo, lá no centro do seu lar. E quando eu falo casa, não é somente no sentido físico, mas na sua convivência com a sua família, na sua convivência com seu pai, com seus filhos, com seus irmãos, talvez nos seus relacionamentos. Imagine a plenitude da sua vida como um centro, como um todo. Lá, Deus, em Cristo Jesus, traz restauração. A gente tem um hino, né, que o Davi Sasser canta, né, se eu não me engano. Tudo aquilo que roubado foi, não poderá se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado ao clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restauração fala sobre ressurgir. É o intuito dessa carta de Pedro, que a gente já vem falando em 3. Gerou de novo, vida nova, irmão. Não é viver as mesmas coisas. Tem gente que acha que vivendo as mesmas coisas, as mesmas semanas, no sentido espiritual, falando as mesmas coisas para Deus, sem ter mudança de vida, ela está desenvolvendo a salvação. E eu sei que o Espírito Santo está falando aqui em corações. Nós precisamos mudar de prática, irmãos. Vida, evangelho com Deus, fala em mudança. Não podemos ter as mesmas palavras que falávamos anteriormente. Não podemos ter as mesmas condutas que tínhamos outrora. Eu preciso ser reconciliado. Eu preciso ser restaurado. E as minhas atitudes apontam para essa ação. Mas em se falando ainda nesse aspecto da salvação, nós temos um corpo surrado pelas todas aquelas dificuldades que eu falava agora há pouco. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que esse nosso corpo será transformado quando nós subirmos à eternidade com Cristo Jesus. E eu acho que é por isso, irmãos, olha aqui para mim, para você entender, e nós já estamos caminhando para a conclusão. Eu penso que seja por isso, por essa questão, que nós receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo de Cristo em glória, que Jesus vai falar assim: filhos, ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouros nos céus, porque aonde estiver o vosso coração, o vosso tesouro estará o vosso coração. Isso fala aí de eu entender que o meu foco é o céu. O meu foco é a eternidade. Porque se isso acontecer, irmãos, se o meu foco estiver no tesouro que está nos céus, estiver na salvação que há de ser manifesta, eu passo a me preocupar com as almas que estão se perdendo e não com a economia que está caindo. Você entende quanto isso aqui é sério essa noite, irmãos? Se eu entendo aquilo que está me reservado, separado, preservado na eternidade, eu paro de me preocupar com a pandemia e me preocupo com aquelas pessoas que estão tendo as suas vidas ceifadas. Quantas vezes você já ergueu um clamor, e mais do que erguer um clamor, nesse tempo propício, oportuno para isso, falou de Deus para essas pessoas que ainda não têm a salvação que eu e você já temos? Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós precisamos acordar para a realidade que nós estamos vivendo. Isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. Ninguém está brincando de servir a Deus. Ninguém vai à igreja, ninguém aceita a mão para aceitar Jesus como um hobby. Ninguém aceita a Cristo como salvação para agradar alguém. Se bem que tem pessoas que fazem isso, né? Não, eu aceitei Jesus, batizei, é porque para agradar tal pessoa. Não, não! Eu preciso entender aquilo que está reservado na eternidade. E se os meus olhos estão na eternidade, eu paro de me preocupar com o dinheiro que não está no meu bolso. Eu me preocupo com as almas que não estão no meu galardão. O meu foco está nos céus. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Jesus vai nos dizer assim através de João: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve: bem-aventurados os mortos
que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas aflições, pois as suas obras os acompanhem. Perceba, irmãos, nesse momento que nós vivemos, eu acho que a gente precisa ler esse texto aqui todo dia, para tirar esse medo que você está vivendo desse vírus aí, irmão. De uma vez por toda, tire os olhos da Covid-19 e coloque em Cristo. Porque senão você não vai conseguir, irmão. Eu preciso abrir os seus olhos para isso. Se você focar só nas coisas ruins, igual os 10 espias fizeram lá no deserto, quando estavam próximos a entrar na terra prometida, você vai ficar no deserto e não vai entrar em Canaã. Mas se os seus olhos forem iguais ao de Josué e Caleb, você vai contemplar a salvação que vai ser manifesta, e isso aí vai produzir força no seu coração. Em nome de Jesus, entendo isso aqui, ó. Quem morre no Senhor encontra descanso das suas fadigas. E aí a parte final desse versículo, que é aquilo que eu estou falando em sentido de obras, pois as suas obras os acompanham. Quando você nasceu no ventre da sua mãe, o que você trouxe para esse mundo? Jó vai nos dizer que a gente veio nu. Nu vim para esse mundo e nu eu voltarei. Não carrego nada deste mundo. E se eu entendo isso, irmãos, eu preciso começar a praticar essa verdade. Porque João aqui, Jesus revelando para João, está nos trazendo uma verdade que precisa ser alerta para mim, para a sua vida. Irmão, olha aqui para o seu pastor nesse momento, em nome de Jesus. Com muito amor pela sua alma que eu falo isso nesse momento. E querendo somente que você seja próspero aqui nessa terra, e muito mais, receba o seu galardão na vida eterna. Eu e você não fomos chamados para ficar sentado nesse banco aqui. Isso aqui é muito supérfluo. Isso aqui é muito passageiro. Eu preciso que os meus frutos me acompanhem, porque a única coisa que eu vou levar dessa vida, como Jesus diz aqui através de João, são as minhas obras espirituais. As pessoas que eu trouxe para a cruz do Senhor. Sabe? E eu quero também trazer uma palavra de esperança para o seu coração aqui nesse momento. Porque cada esforço, olha para mim, cada esforço, irmão, que você tem vivido na presença de Deus, talvez ninguém tenha visualizado isso. Talvez a sua esposa não tenha visto você pagando o preço pela madrugada. Seu pastor muito menos, que não está lá na sua rotina. Talvez ninguém tenha visto o esforço que você tem pagado diante de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está vendo. Isso deve alimentar o nosso coração para buscar ainda mais a Deus. O Espírito Santo de Deus também está vendo alguém que você já lançou a semente. Porque talvez a gente possa dizer isso, né? Ah, pastor, eu já falei tanto de Deus para alguém, mas essa pessoa ficou lá na mesma. Irmão, você lançou a semente, você fez a sua parte. O mover depois do nosso lançar da semente é com o Espírito Santo. Quem convence alguém do seu pecado, da sua vida maligna, não é eu e você. Inclusive, nesse momento aqui de conscientização através da palavra de Deus, o papel de convencer você não é meu, é do Espírito Santo. Mas quando você faz a sua parte, você está juntando, como Paulo vai dizer em suas cartas aos Coríntios, brasas vivas sobre a sua cabeça para receber de Deus a sua recompensa. Isso precisa me dar força para entender que tudo que eu faço aqui nessa vida, no sentido de eternidade, no sentido de espiritualidade, vai me acompanhar e vai trazer recompensa. Inclusive num momento como esse que nós temos, né? Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, a figura do culto, né? Precisamos oferecer um culto agradável a Deus, como sacrifício vivo. Esse momento de culto que nós fazemos, a qual muitas pessoas desprezam, já não tem mais valor. Vai domingo à noite, já está bom demais. Preciso nem de manhã, nem quarta, nem qualquer outra coisa. Domingo, 15, uma vez no mês, já está bom demais ir para a igreja. Irmão, até esse momento em que nós cultuamos, isso aqui terá recompensa da parte de Deus. E o melhor de tudo é que essa recompensa em sentido de culto, que é um sacrifício vivo a Deus, ela traz recompensa eterna, mas também traz recompensas presentes para a nossa vida. A gente já começa a semana sendo abençoado por Deus, guardado. Ou você pensa, irmão, que as pessoas que estão em casa nesse momento com a barriga para cima vai receber a mesma coisa que você ao longo dessa semana? Não. Deus te traz aqui nesse momento também. Ele recebe o seu culto, mas para abençoar a sua vida.
para fazer prosperar aquilo que você está projetando e colocando as suas mãos ao longo dessa semana. E em nome de Jesus, se era uma palavra que você precisava ser liberado da parte de Deus, já foi liberado aqui nesse momento. A prosperidade de Deus essa semana para a sua vida. É o culto que nós prestamos a Deus. Mas é claro que em se tratando do aspecto futuro, não diz respeito apenas das recompensas, do galardão que eu vou receber da parte de Deus. Mas a salvação a ser manifesta, ela fala da presença de Deus que nós viveremos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Paulo vai nos dizer assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Só até essa parte aqui. Ou seja, em outras palavras, Paulo está mais uma vez aqui reafirmando o propósito, o objetivo do Evangelho de Jesus: nos levar à plenitude eterna. Eu disse agora há pouco aqui, parte do versículo que Jesus fala que a gente vai ter aflição aqui nesse mundo. Mas tem uma promessa, irmãos, que eu quero focar aqui nesse momento. A parte final desse verso, em que Jesus vai dizer: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E versículos mais posteriores, Jesus vai dizer que veio nos dar vida, e vida ela em abundância. Ou seja, essa plenitude da presença de Deus é somente na eternidade. Mas eu posso aqui nesta caminhada vivenciar, irmãos, não é só entender. E não é só na igreja aqui, mas é eu estar lá no meu trabalho. É eu muitas vezes até ser debochado por algumas pessoas, humilhado por algumas pessoas. Eu posso viver da vida abundante que Deus nos proporciona. Porque o que é isso? O que eu estou dizendo aqui em outras palavras? É paz no meio da dificuldade. Se você precisa de paz hoje, irmãos, Cristo está aqui para conceder para o seu coração. Para que isso não roube a sua força e muito menos o seu foco da eternidade. Para que você entenda, se eu consigo ter essa paz aqui, caminhando muito remotamente com a presença de Deus, que ainda não está de forma plena, imagine quando eu chegar ao lado do meu Deus. Quão lindo será estar e gozar a eternidade com Cristo Jesus. Oh, aleluia! Quão maravilhoso vai ser ter o próprio Deus sendo a luz que ilumina aquele lugar. Como vai ser maravilhoso gozar da paz que existe na presença dele em todo o tempo. Como vai ser digno de glória aquele momento em que eu e você, como único coral, vamos dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor, o nosso Deus. Eu preciso entender que essa paz já é uma preparação em que Deus está falando em nossos corações: meu filho, suporte mais um pouco, aguente mais um pouco, a salvação já está para ser manifesta. Aleluia. E essa transformação que a gente acabou de ler aqui em Filipenses 3:20, não é somente do nosso corpo físico, e na verdade não é só uma promessa. Na verdade, essa transformação do nosso corpo físico, ela é uma necessidade. Escute isso. O nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo, quando ressurgiu dos mortos, um corpo de glória, que não está limitado também à matéria, igual eu e você estamos. Paulo vai nos dizer em uma das suas cartas aos Coríntios que é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isso nos faz dizer a mesma palavra que Paulo nos diz: porque nós estamos sendo transformados de glória em glória para herdarmos a salvação. Eu tenho certeza que você já entendeu o que nós falamos ao longo desses dias e principalmente hoje, que a nossa salvação vem acontecendo em etapas progressivas. Existe um versículo na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13. No final da carta, João faz questão de escrever isso aqui para os irmãos a quais ele direcionou essa carta. Estas coisas vos escrevi, a fim que vocês saibam que já tendes a vida eterna. Você entendeu isso aqui?
você já tem a vida eterna. É claro que nós ainda não vivemos a plenitude, nós não possuímos a plenitude dela, mas nós já temos a vida eterna. E entender isso aqui, irmãos, entender que a salvação a ser manifesta, ela é bem maior que os meus sofrimentos presentes, me faz ter força para muito além do que somente suportar as dificuldades, para que eu possa atravessar as dificuldades. E há uma diferença entre suportar e atravessar, porque suportar fala de resistir, né? Às vezes você está apanhando ali, mas você fica parado no mesmo lugar. Então, entender que eu já em Cristo, já possuo a vida eterna, isso me dá força para suportar, mas também para continuar caminhando. E deixa eu te lembrar de algo que talvez você não tenha visto na sua vida. Talvez você olhe, nossa pastor, eu estou longe dessa realidade que está sendo pregada essa noite. Estou fraco, estou debilitado, talvez eu esteja até deficiente fisicamente no mundo espiritual. Eu estou em uma cadeira de rodas, estou precisando de alguém para me carregar. Se você estivesse nessa condição, irmão, você não estaria aqui. Aleluia por isso. Porque se você estivesse tão debilitado assim como essa figura que eu acabei de ilustrar aqui para você, você não estaria progredindo. E se você está aqui, você não está só suportando, mas você está progredindo na sua fé com Cristo Jesus. O Espírito Santo se moveu dentro de você essa noite. Não, eu preciso mais de Deus. Eu preciso estar ali na casa do Senhor, para não somente adorar a Deus, mas receber uma virtude nova do Espírito Santo. Você está progredindo, atravessando com esperança, porque você sabe aquilo que tem esperado você. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, a seguinte afirmação: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Era muito comum, porque era o Império Romano quem mandava no mundo, dominava todo mundo nessa época. E a figura da balança romana, aquela que eu e você também conhecemos pela história, porque já não se usa mais, as pessoas, os irmãos conhecerem. Então, o que Paulo vai falar? O nosso sofrimento, se comparado com a salvação que vai ser manifesta, com a glória que será manifestada, é como se estivesse assim: a salvação aqui e os sofrimentos aqui. Não tem como ser comparado. Gente, Paulo está falando assim, gente, se eu buscar alguma medida que vocês conheçam para mensurar aqui a glória com o sofrimento, não tem como. Não tem como ser comparado. Ou seja, a glória está acima de todas as coisas. Só que é lindo da parte de Deus, irmãos. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já me fiz. E me faço principalmente, escute isso que eu vou te dizer, nos momentos em que eu estou debilitado na minha caminhada, que acontece. E eu me faço essa pergunta: o que é que fez os primeiros cristãos aguentarem e suportarem todas aquelas aflições que eles passaram? Os primeiros cristãos, irmãos, não passou só pelo coronavírus, não. Eles perdiam a vida. E não era somente morrer com uma morte súbita. Eram torturados, eram queimados vivos, eram crucificados. O que é que fez estes homens e mulheres não abandonar a fé, não esquecer a salvação, não tirar os olhos de Jesus? O que é que deu força para eles para isso? Eles eram movidos justamente por esse sentimento: há uma salvação a ser manifesta. Eu não vou abrir mão da presença de Jesus. Eu posso perder a minha vida nesse corpo, mas o meu espírito está sendo vivificado pelo Senhor Jesus. Eu posso ser crucificado aqui, mas eu sei que no céu eu tenho vida eterna. Eu posso perder a minha família aqui, mas eu sei que no céu eu tenho uma família eterna. Aleluia! O alvo desses homens e dessas mulheres estavam em Cristo Jesus. Kleber Lucas até canta um hino assim, né? Vou avançar, eu vou crescer. Falando sobre salvação, salvação que progride. Eu vou avançar, eu vou crescer. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo. Será que como um ato de fé e até mesmo profético nesse momento, você pode levantar uma das suas mãos
e com as suas palavras, não com as minhas aqui, mas com as suas palavras: Deus, eu não vou desistir, porque o meu alvo é o Senhor. Eu não vou abrir mão da minha salvação, porque o meu alvo é o Senhor. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por privações, mas eu sei que eu tenho uma salvação que será manifesta, e essa é a minha esperança. Equipe de louvor, vem aqui. Essa é a minha esperança. E eu quero nesse momento orar com você, abençoar a sua vida. Mas antes de louvarmos aqui, enquanto eles se preparam, eu queria que você curvasse uma das suas cabeças. E em algum momento essa palavra tocou com você, porque primeiro também ela tocou comigo, tocou em mim, melhor dizendo. E da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, eu transmiti ao seu coração nesta noite. Eu sei que você não veio aqui em vão neste momento, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para fortalecer os seus passos nele. A caminhada é árdua sim, os problemas são grandes sim, mas maior é o nosso Deus que está em nós. Aleluia, aleluia. Nós fazemos menção do Senhor, aleluia. Nós não fazemos menção dos nossos políticos aqui dessa terra, que são falhos. Nós não fazemos menção de outras pessoas. Nós não fazemos menção de ninguém. Nós fazemos menção do nosso Deus. E é confiados nessa promessa que nós obtemos força da parte de Deus. Espírito Santo, o Senhor conhece esse coração que aí está. E muito melhor do que essa própria vida, ó Deus, conhece as dificuldades que tem passado tanto no mundo externo, quantas vezes internamente, nas suas emoções, nos seus dilemas. Pai, fortaleça essa pessoa, a fim de que ela, meu Deus, possa ser lembrada pelo Teu Espírito Santo da salvação que vai ser manifesta. Espírito Santo de Deus, para que essa força gere testemunho, ó Deus, e outras pessoas sejam alcançadas por esse testemunho. Deus, que o nosso foco esteja no nosso galardão. Deus, nos ajude a esquecer, meu Deus, das coisas que podemos conquistar nesse mundo, mas lembrar que junto com o Senhor nós temos uma esperança preservada, nós temos um galardão reservado. Que isso possa mover o nosso coração, e que jamais nós não nos desanimemos da sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.